Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. Primeiramente, feliz Dia da Mulher para você, mulher, que clicou para assistir esse vídeo hoje. Eu desejo do fundo do meu coração que todas nós recebamos a justiça, a igualdade, o respeito que nós merecemos. Bom, o vídeo de hoje não poderia ser sobre outra coisa. Hoje eu vou falar sobre mulher. Eu fiz uma pesquisa aqui na minha Bíblia Católica do Jovem sobre o que a Bíblia fala sobre a mulher, para a gente entender, nos conscientizar e desmistificar alguns mitos que continuam presentes na nossa sociedade. Bom, eu queria começar falando sobre as mulheres seguidoras de Jesus. É importante a gente observar como Jesus tratava as mulheres. E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. No tempo de Jesus, as mulheres não podiam participar de muitas atividades da sociedade e do templo. Era como se estivessem em perpétua minoridade. Deviam permanecer em casa, só saíam com permissão de seu marido e lhes era proibido falar com homens. Carecia do direito do ensino da lei e de exercer postos de liderança social e religiosa. Não podiam entrar no interior do templo, nem acorrer a ele nos dias de sua menstruação, nem depois de ter dado à luz, devido às leis de pureza ritual. Jesus introduziu mudanças significativas em relação às mulheres, mas sua situação legal não mudou. Nomeou-as em suas parábolas da misericórdia e de força transformadora de sua mensagem. Tratou-as com grande liberdade interior. Aceitou ser ungido por uma pecadora. Curou uma enferma sem respeitar as normas de pureza ritual. Chamou a mulher encurvada filha de Abraão, título dado só aos homens. Dialogou com a mulher cananeia. Teve amizade com Marta e Maria. Evitou que apedrejassem uma mulher adúltera. Muitas mulheres se converteram em seguidoras fiéis de Jesus, participaram de seu ministério. Foi Maria, sua mãe, quem o educou e conseguiu seu primeiro milagre. A samaritana proclamou a boa nova. Várias mulheres o acompanharam em sua paixão e morte, e foram elas as primeiras a serem testemunhas de sua ressurreição. Em resumo, Jesus tratou as mulheres com a mesma dignidade que aos homens e lhe comunicou a mesma mensagem de salvação, liberdade e vida. Isso foi sumamente revolucionário em sua época e deixou a Igreja e, em concreto, a cada um de nós a tarefa de transformar os sistemas socio-religiosos para que a mulher adquira o lugar que lhe corresponde como filha de Deus, feita à sua imagem e semelhança, tal qual o homem. Eu vi um vídeo do professor Felipe Aquino. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. É no site da Canção Nova. Ele falando sobre o tratamento da igreja perante as mulheres. Que a Igreja Católica ela não é nem feminista e nem machista. É muito importante que nós católicos saibamos disso. Ele deixa claro que a igreja ensina, o respeito às mulheres e a igualdade, entre homem e mulher, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. E Jesus veio para mostrar isso pra gente. E já que a gente entrou nesse assunto da menstruação, eu queria falar também sobre isso. Eu queria ler para vocês outro comentário da Bíblia Católica do Jovem sobre a pureza e a impureza ritual. Os conceitos de pureza e impureza ritual
se referiam a disposições legais para participar no culto a Deus ou na Assembleia Santa, e não tinha relação alguma com a conduta moral das pessoas. Distinguia-se animais puros e animais impuros, para assinalar quais eram dignos de ser oferecidos a Deus e quais podiam ser comidos, sem ter nada a ver com a higiene. Segundo essas leis, um cadáver, o sangue, o fluxo sexual, a enfermidade e os defeitos eram impurezas. As mulheres não podiam participar no culto durante sua menstruação e deviam ir ao templo para se purificar 40 dias depois de terem dado à luz. Pensava-se que algumas impurezas desapareciam com o passar do tempo, mas outras requeriam ser apagadas com abluções. Abluções significa lavar o corpo ou as vestes, ou reparar com sacrifícios expiatórios. Os profetas insistem constantemente que as oblações e os sacrifícios têm valor expiatório somente se são acompanhados de uma purificação interior. A verdadeira impureza é a do pecado, que só Deus pode purificar. Jesus nos liberta dos conceitos de pureza e de impureza ritual. Ensina que a única pureza é a interior. Esta novidade foi tão grande que os apóstolos custou muita fadiga para entendê-la. Foi Paulo quem realmente compreendeu o sentido da pureza interior, como o ensinou Jesus. 2 pecados que a igreja apresenta como pecados sociais é o sexismo e o machismo. Então, sim, gente, machismo e sexismo são pecados. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês com mais um comentário da Bíblia Católica do Jovem. O Antigo Testamento foi escrito a partir de uma cultura e uma perspectiva patriarcais, em que o homem exercia domínio total sobre a mulher. Existiam leis que a mantinham marginalizada da sociedade e da religião, e normas que a mantinham dominada pelos homens, inclusive para fazer uma oferenda ritual. Os conselhos que o livro dos Provérbios, o Eclesiastes e o Eclesiástico dão são claramente sexistas, sempre em detrimento da mulher. Ben Sirac nunca teve boa opinião da mulher. Se você leva a sério o que diz Eclesiástico, capítulo 42, versículo do 9 a 18, pensará que ter uma filha é uma maldição e que a bondade de uma mulher reside que seja calada e bela. Diante do sexismo na Bíblia, é preciso recordar que seus autores escreveram segundo seus critérios culturais, que não refletem necessariamente a verdade de Deus. Foi Jesus Cristo que mudou a visão sobre a mulher. E aqui está indicando para a gente ler o que eu já li no começo, que é sobre as mulheres seguidoras de Jesus. Mas mudar uma cultura patriarcal tão forte não foi fácil. Ainda hoje, no princípio do 3º milênio, tanto homens como mulheres devemos trabalhar juntos para conseguir a igualdade de dignidade e posição social entre nós. Quem se beneficia e quem perde quando se negam os direitos humanos às mulheres? Você acredita que o machismo continua sendo um problema em seu ambiente? Que medidas pode tomar para não contribuir com o abuso de mulheres? Então, gente, para nós mulheres, todas essas coisas que eu tô falando para vocês é gratificante, pelo menos para mim. Eu sinto assim, porque a sociedade, infelizmente, ainda é muito machista, ainda é muito sexista. E a Igreja Católica, ela nos protege disso, para que a gente compreenda que a Igreja protege a gente precisa buscar informações, buscar conhecer a nossa fé católica. Por isso que é importante a gente
estudar a nossa fé, entender, buscar constantemente conhecimento sobre a nossa fé, né? Eu vejo muitas pessoas acreditam que a igreja é machista e a igreja não ensina que o machismo é certo. É muito importante a gente entender isso, né? Não fique preso só ao que eu estou falando aqui, só ao que eu estou lendo aqui na Bíblia Católica, né? Busque informações em sites católicos, com padres que você tem contato, com freis, com freiras, para entender sobre esse assunto, porque é um assunto que precisa ser cada vez mais compartilhado por nós católicos, né? Tanto homem quanto mulher, nós temos esse dever de mostrar para as pessoas que são católicas e que não têm essa informação, e as pessoas que também não são católicas, entenderem que a Igreja Católica não é machista, a Igreja Católica não é feminista. Então, é importante que nós, mulheres católicas, entendamos para que a gente não caia em desinformação. Ser católico, ser cristã, ser católica não significa que a gente apoie desigualdade social, desrespeito com as mulheres, abuso de poder, né? O sexismo, a gente não apoia nada disso. Muito pelo contrário, seguindo os passos de Jesus, nós temos que lutar pela igualdade, pelo respeito, tudo espelhado em Jesus. Continuando nesse assunto da sociedade patriarcal, o Senhor recebe oferendas ou votos e pede que se cumpram. Mas as promessas das mulheres deviam ser autorizadas pelo pai ou pelo marido. Por quê? Na sociedade patriarcal de Israel, só os homens tinham autoridade e as mulheres praticamente careciam de personalidade pública. Por isso, sua voz, seus ideais e seus anseios eram silenciados. Jesus iniciou a transformação de uma sociedade totalmente patriarcal em outra, onde a mulher pudesse ocupar posições de autoridade. Seus ensinamentos e ações romperam muitas regras discriminatórias entre os judeus e favoreceram uma mudança social profunda. Porém, a passagem do patriarcado para uma sociedade igualitária foi muito lenta e ainda resta muito caminho a percorrer. Colaboremos ativa e responsavelmente na construção da civilização do amor, onde não haja discriminação nem marginalização. Gente, eu queria deixar muito claro aqui que eu não tô aqui para criticar nada nem ninguém. Eu só tô mostrando para as pessoas católicas, como eu, que a Igreja Católica apoia a igualdade social, o respeito e a dignidade da mulher. E esse é o meu intuito aqui, né? É mostrar para quem me segue a verdadeira doutrina católica, né? Porque quando a gente não estuda o catolicismo, a gente às vezes não entende ou tem uma informação errada, uma visão errada da situação. E aqui no meu canal eu tô tentando trazer esses assuntos cada vez mais, né, sobre a conscientização do que de fato a Igreja Católica fala sobre as questões sociais e todas as outras questões, né? Tanto sobre a própria igreja quanto a sociedade e as pessoas, né? Eu gosto muito de falar
sobre a perspectiva católica, sobre as coisas, né, sobre tudo, para que nós católicos tenhamos cada vez mais consciência do que de fato, quais são os ideais da nossa igreja, né? Só aprendendo, só estudando que eu pude alinhar os meus ideais com os ideais da igreja. Eu tinha uma visão assim, eu não tinha uma visão ampla sobre as coisas que a igreja apoia, e hoje em dia, estudando e buscando cada vez mais informação, eu tô me identificando muito com a minha própria igreja, né? Então é importante a gente conhecer a nossa fé e aprender muito, né? Também com ela. Eu recomendo para vocês essa Bíblia Católica do Jovem, porque de fato ela tá fazendo uma diferença muito grande no meu conhecimento sobre a igreja. Ela aborda os assuntos que a gente tem dúvidas, às vezes assuntos polêmicos, né? Mas que são necessários a gente entender o que a igreja pensa sobre, para que a gente seja consciente e dos assuntos e para que a gente não entre em pecado, né? Caia em pecado contra a nossa doutrina, né? Eu também recomendo muito para vocês o Catecismo da Igreja Católica. Se você é católico, por favor, leia o Catecismo. Todas as respostas que quer viver o catolicismo de verdade, você vai encontrar no Catecismo. E na Bíblia, claro, né? A gente tem que estudar a Bíblia, estudar o Catecismo. Como eu disse no vídeo que eu fiz sobre essa Bíblia, a Bíblia, a gente não pode ler o que está escrito nela literalmente, senão a gente interpreta errado. A nossa fé é fundamentada na Bíblia, na tradição e no magistério da igreja. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? A gente não pode ler a Bíblia de forma literal, né? O que está escrito é lei. Nós católicos não pensamos dessa forma, tá? Não é só ler a Bíblia. Por isso que eu indico para vocês, se você quer conhecer a Igreja Católica, eu indico a Bíblia Católica do Jovem, que é a que eu tenho. E também tem a Bíblia de estudos, né? Que é também da Ave Maria. É uma Bíblia de estudos. Então, eu também indico ela para vocês. Eu não tenho ela, nunca li, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo de entender a Igreja Católica. Então, assim, se você quer entender a Igreja Católica, quer entender a nossa fé, tenha uma Bíblia de estudo. Agora eu vou falar sobre as mulheres caladas na Bíblia. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pediu. Como é surpreendente escutar que um homem do mundo antigo obedeça às ordens de uma mulher. Esther, como Judite, desempenha um papel excepcional no Antigo Testamento. Outras mulheres importantes, como a filha de Jefté, a mãe de Sansão e a esposa de Jó, não são nomeadas. Mas Sara, Rebeca, Raquel, Miriam e Betsabé, que foram famosas, exercem um papel secundário e tiveram de valer-se de influências ou estratégias indiretas para obter o que se propunham. Na cultura hebraica, uma mulher se definia por sua relação com os homens. Antes do matrimônio, estava sob o cuidado do pai. Ao casar-se, deixava a família paterna e se unia ao seu esposo. Se este morria, permanecia com a família do marido, para criar seus filhos. Se não tinha filhos, devia casar-se com seu cunhado.
Hoje em dia, procura-se destacar a voz das mulheres silenciadas e esquecidas na Bíblia. Mais e mais pessoas encontram a presença feminina nas histórias bíblicas. Todos, homens e mulheres, podemos beneficiar-nos ao escutar as vozes das mulheres bíblicas, que foram ignoradas por tantos séculos. Leia o livro de Esté e note sua transformação de uma mulher frágil e medrosa em uma mulher que arrisca tudo para salvar a vida dos seus irmãos e irmãs israelitas. Os hispânicos diante de sua missão profética. Jeremias une sua voz à de outros profetas que proclamaram solidariedade e justiça com os pobres e oprimidos. De igual maneira, nós, hispânicos católicos, nos Estados Unidos, em solidariedade com os grupos mais necessitados, proclamamos e tratamos de colocar em prática as seguintes linhas proféticas. Entre elas, nós, como povo hispânico, queremos seguir uma linha de valorização e promoção da mulher, reconhecendo sua igualdade e sua dignidade e seu papel na igreja, na família e na sociedade. E agora eu vou contar a história da Rosa de Lima. Liberdade interior de Jesus e de seus seguidores. Jesus cura, em um dia de sábado, um homem de mão atrofiada, como testemunho da liberdade interior que provoca o amor. A liberdade interior consiste em permitir que os valores de Jesus dirijam nossa vida, sem que os legalismos e as leis humanas, imposições sociais e manipulações psicológicas nos desviem disso. Rosa de Lima, crioula, de classe média, nascida no Peru em 1586, soube ser livre para servir a Cristo, em uma época em que só as mulheres indígenas e as que eram escravas trabalhavam. Rosa sentiu o chamado de Deus a se dedicar à oração e a trabalhar por seu reino fora do convento. Com grande liberdade evangélica, consagrou-se como leiga na ordem dominicana e superou os preconceitos no seu tempo. Construiu uma cabana para continuar sua vocação de unir a oração ao trabalho no serviço aos doentes, indígenas oprimidos e escravos africanos. Promoveu a dignidade das mulheres, as quais instruía e as animou a apoiar seus maridos na defesa de sua pátria atacada pelos piratas. Foi a primeira mulher leiga canonizada na América Latina. É padroeira da América Latina e das enfermeiras peruanas. Gente, eu não podia deixar de falar de uma passagem da Bíblia que é muito polêmica. Acho que é uma das mais polêmicas, né? Que fala que a mulher tem que ser submissa aos maridos. E essa passagem é muito usada para justificar inverdades. Homem e mulher unidos em matrimônio. Alguns textos sagrados costumam ser manipulados para revestir a autoridade divina, uma agenda pessoal. Usa-se Efésios, capítulo 5, versículo 23, para afirmar que, segundo a palavra de Deus, o marido é superior à esposa, e ela tem de ser submissa, pois o marido é o chefe da mulher. O contexto da frase não permite tal interpretação. O versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. E o versículo 23 completo diz: pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Cristo chega a ser chefe ou cabeça na cruz, porque aí entregou sua vida pelo bem da igreja. De igual maneira, a expressão homem é chefe significa que se entrega, serve e cuida da sua esposa e de sua família. Paulo enfatiza que a relação entre o esposo e a esposa se fundamenta na relação de Cristo com a comunidade de crentes e que, tal qual esta, deve estar cheia de amor, respeito mútuo e entrega total. Outra passagem bíblica que é muito interpretada da forma errada é a criação da mulher a partir da costela de Adão, né? A criação da mulher da costela do homem
simboliza que ambos temos igual dignidade, sem distinção de sexo, idade, raça ou grau de educação. Mostra que a unidade do casal é a comunhão mais íntima entre as pessoas. Então, assim, gente, tudo que a gente está estudando sobre a mulher na Bíblia, leva a gente refletir sobre o respeito e igualdade, dignidade da mulher. O dragão continua perseguindo a mulher, que agora representa a igreja, e a quem Deus protege e alimenta com o simbólico maná. O dragão insiste em perseguir seus filhos, os cristãos que dão testemunha de Jesus. A Igreja Católica vê na mulher vestida de sol Maria e a Igreja, pois ambas compartilham a missão messiânica de Jesus. Esta personagem se lê na festa de Assunção, para celebrar a entrada de Maria no céu, como a primeira discípula de Jesus. Maria representa a Igreja, já vitoriosa, que aguarda no céu e intercede por nós. Então, gente, a Igreja, ela é feminina, né? A Igreja é mulher. E até o Papa já falou sobre esse assunto, e é importante a gente entender a importância da mulher dentro da igreja. E aqui no livro de Judite fala um pouquinho mais sobre a relação entre Judite e Maria. Judite é a figura de Maria. Judite libertou seu povo de seus inimigos com a ajuda de Deus. A Virgem Maria colabora com Deus para vencer o mal, motivo porque em suas festas se leem alguns versículos do livro de Judite. Tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Maria é o modelo por excelência de confiança no Senhor, aceitou a missão de Deus e cantou sua gratidão por escolhê-la. Maria, ela é representante de nós mulheres diante de Deus. Por fim, eu queria apresentar para vocês esse plano de leitura que tem 14 histórias para a gente ver como Deus dá às mulheres a mesma dignidade que aos homens. Para vocês lerem também nesse mês dedicado à dignidade da mulher, do respeito à mulher. Vamos nos aprofundar nessas histórias das mulheres da Bíblia e nos inspirar nas histórias delas para tentar transformar nossa sociedade num lugar melhor para todos nós. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender o amor de Deus por nós mulheres, que é igualmente para os homens também. Deus ama todos nós da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.